oferece a Deus sacrifício de louvores, paga ao Altíssimo os teus votos. Louvor sincero sempre começa com o nosso conhecimento verdadeiro e bíblico a respeito do nosso Deus. O salmista Asaf, ele tinha um conhecimento prévio a respeito de Deus, e por isso podia louvá-lo, podia adorá-lo, em verdade e em espírito. Ele chamava Deus pelos seus próprios nomes. Deus possui vários nomes, cada nome de Deus representa um de seus atributos, e Asaf sabia disso. E Asaf fazia questão de chamar o seu Deus pelos seus nomes. Primeiro ele disse o poderoso, e realmente Deus é todo poderoso. Isso quer dizer que Ele é um Deus absoluto. Também o próprio nome Deus, que quer dizer um Deus pluralizado, vem da palavra Elohim, que quer dizer um Deus em 3 pessoas. E ele também chamou Deus de o Senhor, que quer dizer o Deus que existe por si mesmo. Porém, mais importante que conhecer todos os significados dos nomes de Deus, e nós ainda vamos estudar sobre os nomes de Deus, mais importante que conhecer esses nomes é acreditar na pessoa dele e acreditar no poder que ele possui. Elohim, por exemplo, é um nome que eu e você precisamos temer, e nós precisamos reverenciar. Toda vez que nós nos apresentamos na presença de Elohim, precisa haver temor no nosso coração e reverência nas nossas atitudes. Jeová quer dizer que Ele existe por si mesmo, Ele é autoexistente. E se eu e você pudéssemos explicar o surgimento de Deus, nós seríamos Deus. Mas Ele é autoexistente, Ele existe por si mesmo, e Ele é o Deus dos concertos eternos. Todo concerto, toda promessa que Deus jamais fez, não depende do ser humano, não depende do homem para serem cumpridos, mas depende dele, do seu poder. E a expressão El, que é um derivado do nome Elohim, quer dizer poderoso. Portanto, para se louvar a Deus é preciso saber quem Ele é, e principalmente o que Ele faz, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. O salmista, por exemplo, há mais de 3.000 anos, ele estava louvando a Deus, não pelo que Deus havia feito, mas ele já estava louvando a Deus pelo que Deus haveria de fazer milênios de anos depois. O salmista disse: chegará um dia que Ele irá julgar todas as nações. Veja o verso 3: virá o nosso Deus e não se calará, um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Na primeira vez que Deus apareceu, teofania, Ele apareceu no Monte Sinai para nos entregar a lei de Deus, para nos entregar a sua palavra. Da próxima vez, Ele irá surgir no Monte das Oliveiras, agora não para nos dar a lei, mas para cumprir toda a profecia da lei. Ele virá como juiz implacável e vingador. Asaf, o autor deste salmo, está se referindo a Jesus Cristo, quando Ele voltar ao mundo, no final da grande tribulação. O fogo simboliza julgamento, e a tormenta simboliza o poder de Deus. Então, Jesus vai voltar para nos julgar, e nos julgar com poder, e o mundo inteiro irá olhar para Jesus naquele dia. A Bíblia diz que todo olho verá, mas os olhos de Jesus não estarão sobre o mundo. Naquele dia os olhos de Jesus estarão apenas sobre a nação de Israel, especificamente sobre a cidade de Jerusalém. E isso é muito interessante, pois, irmãos, a base do julgamento de Cristo será a maneira como todas as nações, incluindo o Brasil, trataram o povo de Israel, e não a maneira como o mundo tratou a fauna, a flora
ou o ecossistema como um todo. Hoje o mundo está preocupado com as mudanças climáticas, mas Deus está de olho na maneira como nós estamos tratando a nação de Israel e, por que não, tratando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mateus 25, verso 40, deixa este ensinamento bem claro. Referindo-se ao povo de Israel, aos seus filhos, Jesus disse: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, os judeus são os irmãos de Jesus Cristo, a mim o fizestes. O mundo está preocupado com as mudanças climáticas, enquanto Deus está preocupado com as mudanças geográficas. Os homens querem mudar tudo que Deus colocou no lugar. Asaf, depois de introduzir o Deus de Israel, depois de introduzir o seu eterno poder, ele convoca o povo de Deus, ele convoca os filhos de Deus para uma festa de louvor, para uma festa de adoração. Nesta manhã, como e por que precisamos louvar ao nosso Deus? Primeira razão, porque o julgamento começa pela casa de Deus. Asaf está agradecendo a Deus pelo julgamento que ainda virá, mas no seu salmo ele ensina que este julgamento deve começar pela casa de Deus, pelos filhos de Deus. Segunda razão, o julgamento se estende para fora da casa de Deus. Os incrédulos também serão julgados. E finalmente, o perdão de Deus é oferecido antes disso tudo, para o mundo inteiro. Então, nesta manhã, eu quero ensinar que a vida espiritual exige sacrifícios. A nossa vida espiritual ao lado de Jesus exige sacrifícios de nossa parte. O salmista disse no verso 5: ajuntai-me os meus santos. E nós estamos ajuntados nesta manhã, aqueles que fizeram comigo uma aliança com os sacrifícios. Eu e você fizemos uma aliança com Deus. Nós somos filhos de Deus, lavados no sangue de Cristo. Nós fomos selados com o sangue de Jesus. Amém? Há uma aliança eterna entre nós e o nosso Deus. E é por isso que nós estamos ajuntados nesta manhã, porque nós somos um povo que temos uma aliança com Deus. Nós somos o povo da aliança. Israel é um povo privilegiado, mas todo privilégio está rodeado de responsabilidades. Israel pensou que Deus iria julgar apenas os seus algozes, apenas os seus inimigos seriam julgados, mas se esqueceu que Deus também julga os seus filhos. Isso não deveria ser surpresa para nenhum de nós. Deus começa o julgamento pela sua casa. O apóstolo Pedro deu este mesmo ensinamento para a igreja do Novo Testamento. Veja o que ele disse: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Nos dias de hoje, eu vejo crentes sedentos pelo juízo de Deus, rogando pelo julgamento de Deus, rogando que Deus coloque fim às atrocidades deste mundo, mas eles se esquecem que o julgamento começa primeiro por eles, começa primeiro por nós, começa primeiro por esta casa. Por muitos anos, Deus corrigiu a nação de Israel, em particular, em segredo, sem jamais expor Israel para este mundo. Mas Asaf diz que durante a grande tribulação, o mundo inteiro irá assistir e presenciar o julgamento de Deus sobre o seu povo. Já foi assim um pouquinho durante o holocausto de Hitler, mas será pior ainda durante o holocausto do anticristo. E o mundo inteiro vai assistir de camarote o julgamento de Deus caindo sobre o seu povo, Israel. Verso 6: e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Pense nisso. O céu, a terra, todos irão testemunhar os juízos de Deus caindo sobre a sua própria casa. E o mesmo juiz que irá julgar este mundo perdido, irá também julgar o seu próprio povo. Assim sendo, igreja, não podemos pensar
que iremos escapar do julgamento de Deus. Como Israel, nós também seremos julgados pelos nossos motivos. Nós seremos julgados pelos nossos objetivos. E nós seremos julgados principalmente pela qualidade de nossos frutos, de nossas obras. O apóstolo Paulo não só ensinou, mas ele garantiu, ele prometeu, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. E esse todos aqui se referem a nós, a igreja. Então nós estamos sendo ensinados nesta manhã que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. Por isso a vida espiritual exige sacrifício da nossa parte, exige esforço, trabalho, compromisso da nossa parte. Em primeiro lugar, que tipo de sacrifícios Deus espera daqueles que fazem parte de seu povo? Sacrifícios externos. São aqueles sacrifícios visíveis que nós realizamos e são patentes aos olhos dos outros. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Preste atenção, Deus não nos repreende pelo que nós estamos fazendo aqui agora nesta manhã. Deus não nos repreende pelo nosso ritualismo. Deus não nos repreende pela nossa tradição religiosa. Deus não nos repreende porque frequentamos uma igreja, porque dizimamos, porque cantamos, porque oramos. Deus não nos repreende porque jejuamos ou obedecemos qualquer outro tipo de ritual. Deus não repreende os nossos sacrifícios. Deus mesmo instituiu a liturgia para que os homens pudessem saber como tratá-lo e respeitá-lo, e não tratá-lo como um Deus qualquer, mas como Asaf disse, como Elohim, ou como Jeová, ou como El, ou como Deus Todo-Poderoso. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, mas assim como nós, o povo de Israel se fiou em seus ritualismos, para agradar a Deus, e se esqueceu de ter um relacionamento pessoal com Deus, e um relacionamento íntimo com Deus. Deixou de andar a cada dia com Deus, e pensou em Deus apenas na hora do ritualismo. Parou de ter um relacionamento diário com Deus. Ou seja, eu dou o dízimo, eu vou uma vez por semana à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço as minhas orações, então eu devo estar bem com Deus. Eles estavam fiados no ritualismo, mas não estão bem com Deus não, porque falta amor, falta compromisso e principalmente falta arrependimento de pecados. Quanto mais próximos eu e você estamos da luz, mais enxergamos as manchas do pecado, amém, irmãos? Mais nos damos por conta de quão pecadores nós somos e nos damos por conta das nossas falhas. Mas aquele povo estava dependendo apenas do ritualismo para louvar a Deus. Deus disse, não vou repreendê-los por isso, o ritualismo é importante para que vocês me conheçam, mas não é suficiente, amém, irmãos? Não é suficiente. Deus instituiu o ritualismo como forma de instrução. Nós aprendemos por meio do que estamos fazendo aqui, mas Israel transformou cada ritual como forma de pagamento. Ora, se eu estou observando este ritual, logo eu estou pagando a minha dívida para com Deus. E por isso, a religião tomou o lugar do arrependimento de pecados. E meus irmãos, o pior tipo de pecador que existe é o religioso, porque ele confia em sua religiosidade e para de ser sensível para com os seus pecados. Veja, a tarefa de Deus foi muito difícil. Como explicar para o seu povo que a liturgia da religião é muito importante para nos ensinar quem Deus é e quem nós somos? Mas ela não pode tomar o lugar de uma vida de amor e de arrependimento de pecados.
A Santa Ceia, por exemplo, ensina que nós somos pecadores, ensina que Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas a Santa Ceia não nos lava do nosso pecado. O que nos lava do nosso pecado é o nosso arrependimento mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um grande recado para as igrejas mercantilistas, para as igrejas que ensinam o falso evangelho da prosperidade, está aqui no verso 10. Deus disse para aquele povo: porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Em outras palavras, Deus é dono de tudo. Amém, irmãos? Eu e você não estamos dando nada para Deus, nós estamos apenas devolvendo o que pertence a Deus. Dar o dízimo é importante, mas amar a Deus e ao próximo é mais importante. Ofertar seu dinheiro é importante, mas ofertar a sua vida e ofertar o seu tempo para Deus é mais importante. Deus deixou claro que os nossos sacrifícios externos são importantes, mas o que os outros não podem saber sobre nós, porém Deus sabe, é o que define a nossa verdadeira religião. O que define a nossa religião não é o que as pessoas estão vendo de nós, mas é o que Deus sabe de nós. E Deus sabia que aquele povo o louvava com seus lábios, mas que o coração deles estava longe do Senhor. E além dos sacrifícios externos, a vida espiritual exige sacrifícios internos. São aqueles que só Deus sabe a nosso respeito, só Deus conhece a nosso respeito. Veja os versos 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nesta manhã, há pessoas que teriam motivos humanos para não vir à igreja, problemas de relacionamento interpessoal, problemas físicos, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de outros aspectos, mas apesar de todo o sofrimento, elas vieram à igreja, elas estão oferecendo a Deus nesta manhã sacrifício de louvor. Na maioria das vezes, as pessoas não comparecem na presença de Deus, elas ficam em casa. Poucas pessoas estão oferecendo a Deus nos dias de hoje sacrifício de louvor. E elas estão perdendo, porque Deus promete: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Amém, irmãos? Uma coisa é frequentar a igreja quando está tudo bem, fazer ofertas financeiras quando o saldo bancário está positivo, ler a Bíblia, orar enquanto a saúde está em dia, sorrir, brincar enquanto todas as pessoas são nossas amigas. Mas Deus está dizendo, irmãos, que o verdadeiro louvor é quando nós continuamos a fazer todas essas coisas, mesmo sabendo que o mundo está caindo sobre a nossa cabeça. Já reparou que a maioria dos conjuntos de louvor das mega igrejas é composta de jovens? Jovens na bateria elétrica, jovens na guitarra elétrica, jovens dançando, fazendo coreografias no altar, jovens ao microfone. Mas o que os jovens sabem sobre sacrifício de louvor? A maioria deles ainda não sabe o que é sofrer. Eles estão cantando e eles estão tocando do que não sabem. E as pessoas na plateia seguindo aqueles jovens neófitos, sem noção, pensando que estão adorando a Deus, estão adorando a carne, estão alimentando a carne. Mas que tal um jovem recém-casado, que acabou de sofrer um pequeno infarto, arritmia cardíaca irregular, ficou internado para fazer exames, em seguida perdeu seu emprego, mas ao mesmo tempo continuou tocando o seu violão como sempre nos cultos da sua igreja.
Deus está buscando esse tipo de sacrifício, mas que quase não existe mais no meio do povo de Deus. Quando eu era jovem, nós andávamos a pé para ir à igreja. Não dependíamos de ônibus, e muito menos de carona, e não perdíamos um culto. Hoje em dia, nós somos paralisados por uma chuvinha, uma dor de dente, um resfriadinho, e principalmente pela nossa má vontade. Sacrifício de louvor é agradecer a Deus nos piores momentos da vida. Verso 15: e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, se há um momento mais oportuno para louvar a Deus, para estar na casa de Deus, é quando está tudo dando errado na nossa vida. Amém, irmãos? A vida espiritual exige sacrifícios. Em segundo lugar, Asaf ensina: a vida espiritual exige salvação. Verso 16: mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca? Não fique surpreso, mas há muitas pessoas pregando nos púlpitos e cantando nas igrejas, mas que ainda não são salvas, ainda não foram lavadas das suas imundícias, ainda não nasceram de novo, ainda não se arrependeram de seus pecados, suas vidas ainda não foram transformadas. Deus sabe que há muitos incrédulos no meio dos louvores. Nem todos que estão cantando e tocando e testemunhando são realmente salvos. E Deus sabe disso, e essas pessoas sabem disso também. Aos nossos olhos, elas são salvas porque elas estão fazendo direitinho o ritualismo que lhes foi imposto. Mas na verdade, nunca nasceram de novo, nunca se arrependeram de seus pecados. E veja aqui no Salmo, duas marcas de um religioso perdido. Primeira marca, meus irmãos, cuidado com isso, é aquela pessoa que não aceita a repreensão. Veja o verso 17: visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Repreensão é vida, repreensão é bênção, repreensão é sinal que Deus nos ama, principalmente aquela que advém da palavra de Deus. Amém, irmãos? Jesus dizia para os fariseus viviam o repreendendo, ele disse: vocês precisam me convencer pela palavra de Deus. Repreensão válida é aquela que advém da palavra de Deus. É impossível viver uma vida de paz e de alegria sem aceitar a repreensão que vem de Deus, dos pais, do cônjuge, ou até mesmo de um burro. O profeta Balaão, ele foi repreendido por um burro, e por isso mesmo ele não morreu. Só que o povo de Deus, chamado povo de Deus, não aceita mais correção. Pastor, como que o senhor sabe disso? Porque deixou de frequentar os cultos da igreja. E cada culto, meus irmãos, é uma oportunidade para sermos repreendidos. Cada culto é uma oportunidade para sermos confrontados. Cada culto é uma oportunidade para sermos transformados. Amém, irmãos? Mas é exatamente por isso que nós não comparecemos. Nós não queremos ouvir, nós não queremos saber, nós não queremos ser confrontados. E nós estamos jogando a palavra de Deus para trás de nós, perdendo oportunidades que nunca mais ressurgirão. Uma colega estava procurando uma boa igreja para frequentar, e ao visitar uma dessas mega igrejas, o dirigente de louvor iniciou o culto dizendo essas palavras: hoje nós iremos entreter você da melhor maneira possível.
Imagine, você chegando a esta igreja e um de nós dizendo: meus irmãos, se preparem, hoje nós iremos entreter você. Fizemos uma programação para o seu entretenimento. Quando ela ouviu essa expressão, entreter, ela pegou a bolsa dela e foi embora. Por quê? Porque a função da igreja não é diversão, a função da igreja não é descontração e muito menos entretenimento. Deus está interessado no nosso crescimento espiritual e não nas nossas fantasias. Eu queria ser o Super-Homem, eu queria ser o Homem-Aranha, eu queria ser o Flash, mas na igreja, irmãos, Deus me ensina a ser como Jesus Cristo. Por isso, eu tenho que ser repreendido, eu tenho que ser moldado. Pense nisso antes de sair da igreja ou de entrar em outra igreja. O incrédulo não aceita repreensão e ele não aceita moderação. Essa é a outra marca do perdido. Não aceita ser moderado. Deus disse no verso 20: assentaste a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Deus expõe aqui alguns pecados que fazem parte de um pecador perdido e, infelizmente, muitas vezes de pecadores salvos. Primeiro, consente com o pecado dos outros, não pratica, mas é conivente. E segundo, não controla a sua própria fala. Mas o salvo jamais concorda com o pecado dele ou dos outros. O salvo jamais concorda com uma língua solta dele ou dos outros. Deus nos chamou para que fôssemos moderados, controlados. Nós não estamos aqui para condenar o pecado na vida de outras pessoas, mas também não podemos ser coniventes com o pecado. Também não podemos criticar, difamar, achar que tudo isso é normal, porque não é. Deus promete julgar os incrédulos, que se passam por crentes. Veja o verso 21. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Às vezes o silêncio de Deus nos confunde, e nos faz pensar que Ele é como nós, mas Ele não é e nunca será como nós. Por isso, o Salmo 50 nos ensina que a vida espiritual exige sacrifícios e a vida espiritual exige salvação. E em terceiro e último lugar, a vida espiritual exige santificação, separação deste mundo para Deus. Veja o verso 22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Deus reconhece que às vezes nós nos esquecemos dEle, só nos lembramos dEle no domingo e olha lá. Amorosamente Ele nos convida de volta para o caminho certo. E como podemos retornar para Deus antes que seja tarde demais? Primeiro, nós já vimos oferecendo a Deus sacrifícios de louvores. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. Então nesta manhã, quem são os maiores adoradores que estão adorando a Deus aqui em espírito e em verdade? São aqueles que estão sofrendo, são aqueles que estão passando por necessidades, são aqueles que vieram à igreja independentemente da sua situação, condição emocional, ou financeira, ou física, ou até mesmo espiritual. São aqueles que vieram na marra, são aqueles que vieram contra a sua vontade, são aqueles que venceram a carne para chegar neste lugar. E a promessa: este me glorificará. Deus tem um carinho especial por aqueles que sofrem. Deus tem um carinho especial por aqueles que são perseguidos. Deus tem um carinho especial por aqueles que são injustiçados.
O melhor momento da nossa vida para oferecer louvores a Deus é quando estamos tristes, ou quando estamos alegres, ou seja, o tempo todo. Só não oferece louvores a Deus aquele que está indiferente, que é a grande maioria dos crentes hoje em dia. Indiferença. Quando eu fui para os Estados Unidos estudar, eu tive a oportunidade de me filiar a uma igreja de mais de 1.500 membros. Provavelmente era a maior igreja da cidade para alguém como eu. Eu me identificava com aquela igreja. A liderança da igreja me conhecia por nome. Eu me identificava com a pregação da igreja. Eu me identificava com o louvor da igreja, a liturgia da igreja. Eu me identificava com a visão missionária da igreja. Mas havia um problema. Aquela igreja não precisava de mim. Eu seria apenas mais um no meio dela. Então, debaixo de muita oração, eu fui parar em uma igrejinha com apenas 30 pessoas, cujo pastor não era um teólogo renomado, mas um simples carpinteiro. Às vezes eu próprio poderia corrigir a teologia dele, mas aquela igreja precisava de mim. 4 anos mais tarde, éramos mais de 100 pessoas. Sacrifício de louvor é parar de pensar em suas vontades e em suas necessidades e passar a pensar nas vontades de Deus e nas necessidades de outras pessoas. Eu repito, sacrifício de louvor é parar de pensar nas suas vontades, nas suas necessidades e passar a pensar nas vontades de Deus e nas necessidades de outras pessoas. Além do sacrifício de louvor, oferecendo a Deus santidade de vida. Verso 23, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Graças a Deus, Ele não pede perfeição, amém, irmãos? Não, Ele não está atrás de perfeição, Ele sabe que não encontrará. Ele está atrás de ordem, Ele pede por ordem. Por isso o ritualismo é importante para nos ajudar a manter esta ordem que Deus pede de nós. Pense no instante no pastor Carlos. Ele exige que o culto comece na hora certa. Quantos já perceberam isso? Isso se chama ordem, faz parte do nosso ritualismo. E Deus pede esta ordem de nós. Deus, família, igreja, trabalho e lazer, e nesta ordem. Mas não pode haver hipocrisia, tudo tem que ser feito com sinceridade. Veja, do começo ao fim, o Salmo 50 nos ensina que nada vale a pena sem fé, nada vale a pena sem arrependimento de pecados, e nada vale a pena sem muita gratidão ao nosso Deus. Então, por que e como precisamos louvar ao nosso Deus? Porque o julgamento começa pela casa de Deus. Só depois o julgamento se estende por este mundo afora, e porque o perdão de Deus é oferecido ao mundo inteiro. Termino lendo o testemunho deste jovem rapaz. Samuel Araújo aprendeu a tocar o violão como ninguém aos 18 aninhos de idade. Desde então ele perdeu os seus avós, que ajudaram-no na sua criação, eram como pais. Depois ele perdeu o próprio pai, que estava passeando na Europa, teve um ataque cardíaco fulminante, morreu ali, e para baratear o translado do corpo, o pai foi cremado, e somente as cinzas foram enviadas para o Brasil. Ele adquiriu uma doença que afeta os músculos
e os nervos. Sempre que o vejo cantando e tocando violão, eu penso, o Samuel está oferecendo sacrifícios de louvores a Deus. Muitos no lugar dele já teriam desistido da igreja, já teriam desistido do ministério, já teriam desistido da fé. O Samuel está oferecendo sacrifícios de louvores a Deus. Um dia eu vou precisar ser como Samuel, porque eu sei que a vida dá voltas. Hoje é o dia da caça, amanhã é o dia do caçador. Todos nós aqui, mais cedo ou mais tarde, nós só vamos permanecer na vida cristã por meio do sacrifício de louvor. Chegará o dia, meus irmãos, que a nossa fé será provada. E nós só iremos permanecer na fé se Deus for realmente importante para nós. Talvez você já esteja nesta fase. Nunca se esqueça da promessa. E Ele me invocará no dia da angústia, e eu o responderei.